Conversa hoje é sobre João 13. Quando a gente lê a Bíblia e se depara com o Evangelho de João, lembrando sempre que o Evangelho de João ele é diferente dos outros três evangelhos, pois os outros três são sinóticos, que olham pelo mesmo olho, enquanto que o Evangelho de João ele é completamente diferente. Enquanto Lucas apresenta um homem perfeito, enquanto que Mateus apresenta o leão, que é o rei, enquanto Marcos apresenta o boi, que é o servo, então o João vem apresentando a águia, que é a parte divina, essa parte de Jesus, o Filho de Deus. Enquanto que o leão, o boi ou o homem vive embaixo, a águia vive em cima. Então o Evangelho de João ele é visto é uma visão panorâmica de cima para baixo. Bom, e João 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, então veja, a Páscoa e ceia, antes da Páscoa, ele está celebrando a ceia, tá bom? Então esta aqui é a última ceia. Se você estiver com a Bíblia aí, é bom você pegá-la, tá bom? Veja bem, é bom que você fique com a Bíblia aberta para você entender o que nós vamos conversar aqui, tá bom? Olhe bem, antes da Páscoa, então ele vai para uma ceia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote. Iscariote não é sobrenome, tá? Is é homem, Cariote é uma vila. Então Judas era um homem que morava em Cariote, tá certo? Filho de Simão que traísse Jesus. Sabendo esse que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas de cima. Essa aqui é a lição. Olhe bem. Como é celebrado a ceia? A ceia era celebrada da seguinte forma. Tinha que ir alguém preparar o lugar chamado cenáculo aqui. E o cenáculo, a ceia geralmente ele celebrava na parte de cima, porque a parte de baixo é Páscoa, a parte de cima é ceia. Por que ceia na parte de cima? Porque a parte de cima é para quem está em lugar mais alto, o pensamento foi mudado, o seu pensamento foi levado cativo a Cristo. Ele não se assenta mais aqui, ele se assenta nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a ceia tem que ser celebrada no andar de cima, tem que ser no nível superior, não pode ser nada natural, pois afinal é uma ocasião muito especial. E como funcionava a preparação? Bom, a preparação funcionava da seguinte forma: quem era o responsável por montar tinha que colocar na entrada um banco maior, um banco menor, com uma bacia de água e uma toalha, e também um avental de servo. Então, o que aconteceria? Antes de começar a ceia ou a Páscoa que eles iriam comer, alguém tinha que assentar o que queria servir, sentaria no banquinho menor, colocaria o avental de servo, colocaria a toalha nos joelhos, e o banco maior era para quem fosse servido. Então sentava-se e lavava os pés para que se comesse então a ceia. Então estava tudo pronto, mas tem um segredo no caminho da ceia. No caminho para esta ceia, os discípulos estavam perguntando uns aos outros: quem de nós será o maior no reino dos céus? E não é só isso, a mãe dos discípulos falaram com Jesus o seguinte: permita que eu no teu reino assente-se um à tua direita ou à tua esquerda. Então nota que tanto a mãe quanto os discípulos queriam posição. Quando os discípulos estão conversando no caminho sobre quem seria o maior, Jesus não falou nada, porque Jesus sabia o que estava passando no seu coração. Então a ideia deles era ser grande, a ideia deles era ser o maior, a ideia deles era quem ia mandar mais, quem ia ter a maior igreja, quem ia ter o maior sermão, quem ia ter o maior número de discípulos, quem ia sobressair mais, quem ia estar nos maiores cartazes, quem ia pregar nos maiores congressos. Essa é a discussão.
Mas quando se chega para a ceia do capítulo 13 de João, Jesus entra e tem algo errado naquele dia. O que está errado? Bom, está errado naquele dia que não tem ninguém assentado na cadeira de servo. Todo mundo foi para a mesa. Todo mundo quis comer. Todo mundo está comendo agora. Só que tem um problema aqui. O problema é que o versículo diz, depois, olhe bem, levantando-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui começa. Levantou-se da ceia. É claro que se você não gosta de Bíblia, não entende isso, não assista a essa live. E nem compartilhe isso aqui. Jesus se levantou da ceia aqui, mas ele se levantou da ceia lá também. Ele se levantou. Ele tirou as suas vestimentas de cima aqui, mas antes ele já tinha tirado as suas vestimentas de cima lá. Porque houve uma pergunta na glória: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Salmo de número 40 responde: eis aqui estou. No princípio do teu livro está escrito a meu respeito, e cumpra-se em mim a tua vontade. E Apocalipse diz que houve um silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando ele se apresenta, João vê dizendo, ele diz: eu sou o Cordeiro, eu sou digno de abrir os selos. Olha que coisa interessante isso. Olha bem. Então ele tira as vestes, ele desce. E ele tirou lá, ele tira também aqui. Tirou as suas vestes. E ele foi para o banco, e eles acharam que ele ia sentar no banco maior. Mas ele assenta no banco menor, pega a toalha, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E todos estavam sendo lavados, note bem. Todos estavam sendo lavados. Mas quando chega a vez de Pedro, olha a reação de Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha a ideia. Pedro não fez o que era para ser feito, e quando Jesus está fazendo, ele não quer aceitar. Todo mundo estava recebendo essa porção da água nos pés, mas Pedro achou que era demais para ele. Isso não é humildade. Isso nunca foi humildade. Então ele recusa o processo. E ele diz: tu nunca lavarás os meus pés. A primeira pergunta é: Senhor, tu lava-me os pés? E Jesus disse: o que eu faço agora você não sabes, mas vai compreender depois. Então existem coisas na vida que Jesus está fazendo e que ele não quer que você entenda agora. E não adianta nem perguntar, deixa ele fazer. Pedro fala: bom, se depender de ter parte comigo é para lavar os pés, então lava-me também as mãos e a cabeça. Bom, isso não pode ser, porque a cabeça é Cristo. A cabeça está totalmente limpa. As mãos são os dons e o movimento da igreja, e isso também não se suja. Bom, se lavar a cabeça, tem que molhar também o corpo, mas o corpo também não se suja. Olhe bem, o seu pecado ou o meu pecado não tem a capacidade de manchar a cabeça, que é Cristo. O seu pecado e o meu pecado não tem a capacidade de manchar o corpo, que é a igreja. O seu pecado e o meu pecado não tem a capacidade de anular o poder, que é símbolo das mãos ou dos dons que se movimentam através da igreja. O que nós erramos, nós cometemos muitos erros ao longo dos anos e podemos corrigi-los. É achar que pecado de um pode atrapalhar a igreja de andar. Não atrapalha. O que faz a igreja parar não é o pecado encoberto. O que faz a igreja parar é o desrespeito à autoridade, é a quebra de princípios, é a levantar-se contra autoridades,
é não ser submisso, estar em si o espírito de rebeldia. É isso que faz uma igreja parar. O que faz uma igreja parar é a desunião, a falta de amor. É isso que faz uma igreja parar. Porque Deus não tem como unir-me a ninguém se não partir do meu coração, mas Deus me perdoa. Então, o pecado traz em si o perdão. Agora, a desunião, a desarmonia faz uma igreja parar. E aí, olhe bem, Pedro diz: não quero que lave-me só os pés. Faça algo a mais por mim. Bom, esse sentimento é o sentimento de alguém que quer ter um tratamento especial. O que eu mais percebo são pessoas que querem ter tratamentos especiais. Ninguém pode ter um tratamento especial, porque isso é fazer acepção de pessoas. E a acepção de pessoas no reino também não é legal. Agora, existem pessoas que eles não fazem acepções de ninguém, mas eles são verdadeiros puxa-sacos ministeriais. Isso também está errado. Quando a gente fala que Pedro quer algo a mais para todo mundo ver que ele tinha um tratamento superior, Jesus fala com ele o seguinte: eu não trato ninguém melhor do que ninguém. O meu tratamento é único. Eu lavei os pés de todo mundo e vou lavar somente os teus pés também. Comigo, Pedro, o que está dizendo é: eu não tenho bajulação, eu não faço bajulação com ninguém. Comigo, Pedro, eu não trato você melhor porque eu vou lhe dar a chave do reino e você vai ser um dos marcos da igreja, mas o fato de você ter um ministério diferenciado não faz com que eu vou lhe tratar melhor do que ninguém. Porque Jesus entende perfeitamente. Quem gosta de tratamento melhor, quem gosta de ser tratado com superioridade são os homens. E isso é uma semente luciferiana no coração de alguns que exigem tantas coisas. A pessoa é convidada para ministrar, ele exige hotel de 5 estrelas, quarto com ar, televisão, com internet, exige-se marca d'água, marca do refrigerante, tipo de comida, ele quer ser tratado com superioridade. E é isso que está arruinando o reino, está fazendo com que as pessoas estão se sentindo inferiorizadas. Mas a lição do lava-pés de João 13, ele me traz uma coisa: Jesus, ele dá diferentes dons e ministérios, mas ele não trata ninguém com diferencialidade. Bom, e se eu não lavar os teus pés? Você não tem parte comigo. Mas que profundidade tem isso num ato de apenas lavar pé? Que questionamento tem isso? Então Pedro lava e disse: não posso, declarou Jesus. Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Nota isso aqui. Nota isso aqui. Vós estáis limpos, mas não todos, mas todos já tinham se banhado. Então o problema não era a sujeira terrena. O problema não era somente a poeira dos pés. Havia algo a mais que Jesus estava fazendo, porque Jesus está dizendo: vós estáis limpo. Só precisa lavar o pé, o resto está limpo. Mas nem todos estão. Ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Olha o texto. Depois, então, que Jesus lava o pé, ele tomou as suas vestes. Isso é lindo, isso é profético. Depois que ele lava os pés, ele serviu como servo, ele tomou as suas vestes, ele pôs de novo. Isso é profético. Jesus desceu, ele tirou a sua roupa de glória na glória, desceu aqui, colocou um avental de escravo, sentou num banquinho de servo, lavou os nossos pés, nos limpou pela palavra, morreu, mas ele ressuscitou. Enterraram ele, sepultaram enrolado em lenços e lençóis. Lenços simbolizando a lei e lençóis simbolizando a graça. Então veja bem,
enrolaram ele. Mas quando ele ressuscita, lenço e lençol fica, porque o homem ainda depende da lei moral e da graça salvadora. Mas a roupa que ele pega agora, eu sinto a presença de Deus aqui, a roupa que ele está pegando agora é a roupa de glória, ele está vestindo ela novamente. Por quê? Porque ele precisa se assentar à mesa. Então, ele tomou as suas vestes e voltou à mesa. Ele voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Voltou à mesa e fez a pergunta: compreendeis o que eu fiz? Compreendeis o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ô glória! Pastor, o que é isso? Agora que eu chego na conclusão da aplicação. Jesus, ele é tão lindo e tão maravilhoso, que para limpar um coração impuro, com sentimento de orgulho, com desejo de ser maior, para limpar um coração tão cheio de orgulho, que não tem a capacidade de sentar num banquinho de escravo, porque ele percebe que os pés, o caminhar do dia está sujando os pés e a poeira dos pés está atingindo o coração. Então Jesus vai lavar os pés para limpar o orgulho que tinha subido. Porque todos aqueles que querem ser maior nunca vão aprender a servir. Todos aqueles que querem ser grandes precisam aprender a ser pequenos. O que Jesus me ensina aqui pega essa agora, é agora. Segure isso. O que Jesus me ensina em João capítulo 13, o que ele me ensina é: poder não está na oração. Poder não está na vida de jejum. Poder não está em estudar Bíblia. Poder não está em ler livros. O verdadeiro poder é aquele que desmonta o homem e coloca ele no seu devido lugar para servir. Então, o verdadeiro poder não está na mensagem eloquente. O verdadeiro poder está em quem quiser colocar um avental de escravo. Por que isso? Porque o poder e a unção é para você realizar e fazer. O poder e a unção só serve se for para você servir. Poder e unção não é para que as pessoas mandem ou se torne um coronel sobre as outras. Isto não é poder, isso é autoritarismo. O verdadeiro poder delegado à Igreja por Cristo é o poder de servir, servir bem e servir com excelência. Então, João 13, o lava-pés, é a seguinte lição: o caminhar da semana, o caminhar do mês, o caminhar dos dias pode sujar os teus pés e a sujeirinha do pé acumula-se no coração. Então Jesus é o único que consegue, com água natural, trazer uma lição espiritual. Jesus é o único que consegue limpar o coração dos discípulos sem machucar-nos. Jesus é o único que tem lições preciosas para as nossas vidas. Então João, capítulo de número 13, fala de uma lição de humildade. E se eu quero poder, não basta subir monte, orar e jejuar, me trancar 40 dias e 40 noites, se quando eu sair desse meu propósito, o meu coração não serve. O meu coração está com superioridade. O meu coração ainda continua sendo arrogante. Isto não é bom. Então, o que eu preciso aprender é: Jesus precisa lavar os meus pés quase todos os dias. Quando eu pensar que eu sou melhor do que você, tem poeira no coração. Quando eu pensar que eu prego mais do que você, tem poeira no coração. Quando eu pensar que eu sei lidar, eu sei trabalhar e eu sei fazer melhor do que você, a poeira está no meu coração. Quando eu pensar que eu posso viver bem sem depender de você, a poeira subiu ao meu coração. Quando eu pensar que a posição eclesiástica que eu ocupo me impede de pegar um copo que caiu no chão no meio do templo, a poeira está no meu coração.
quando a posição que eu ocupo me disser que eu não posso abraçar alguém que está chegando, ficar numa recepção por por uma hora, meia hora ou 20 minutos, a poeira subiu ao meu coração, então está na hora de eu sentar num banco e pedir para Jesus lavar-me. Mas o melhor é, Senhor, deixa-me trocar agora. Eu quero sentar no banquinho menor. Eu quero despir também a minha roupa de gala, a minha roupa de cima, colocar o avental do escravo. Eu quero colocar uma bacia com água, porque eu preciso saber usar a água. Água é a palavra limpa, e Jesus disse, já estás limpo. Então eu preciso saber usar isso com cautela. Eu preciso aprender a lavar pé das pessoas. Eu preciso me encher de humildade, pois quanto mais humilde eu for, mais poder de Deus eu terei para servir. É que ninguém sente nada. Quem é que vai sentir alguma coisa ao ver um servo lavando o pé de alguém? Não, mas a unção não é para sentir, a unção é para realizar. Você às vezes acha que as pessoas precisam sentir que você tem unção. Não, não. Ninguém precisa sentir que você tem nada. Ninguém precisa sentir que você tem autoridade. A autoridade é para ser servida e não para ser vista em ninguém. Então Pedro recebe uma lição tão forte nesse dia, que os historiadores dizem que na hora da sua morte tentaram crucificá-lo e ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Foi crucificado de cabeça para baixo. Mas não é só isso. Quando ele escreve a sua epístola, chamada de Epístolas Gerais, ele coloca cingivos de toda humildade. O que é isso? Bom, cingivos é a mesma palavra que usa aqui em João 13, é a mesma. A palavra cingivos que ele usa na sua carta é a mesma. Coloque um avental de escravo. Ele aprendeu ou não? Se ele está dizendo aos seus leitores para colocarem um avental de escravo, é sinal que ele colocou depois. Ele também teve esta aula. Ah, se nós tivéssemos mais professores dos aventais. Ah, se nós tivéssemos mais pastores de aventais. Ah, se nós tivéssemos mais ministros de aventais. Ah, se nós tivéssemos mais pregadores de aventais, toalha e bacia. A realidade seria outra. A gente conseguiria, além de ser limpo, limpar pessoas. Mas uma vez que eu não sou limpo de coração, eu não consigo limpar o coração de ninguém. Então vamos parar com esse evangelho dos popstar, o evangelho das estrelas, o evangelho dos famosos. O evangelho nunca veio para deixar ninguém famoso e nem deixar ninguém grande. O evangelho veio para nos diminuir e chegar à estatura de servo, servo bom e servo fiel. Além de ser servo, quando nós fizermos tudo naquele dia, ele vai dizer para nós assim: no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Então nós precisamos assumir urgentemente a posição de servo e entender uma coisa: se for para servir, é para isso que eu realmente existo. Então você que pregue, pregue com avental, toalha e água. Você que canta, cante com avental, toalha e água. Você que ministra, ministre com avental, toalha e água. Você que preside, preside com avental, toalha e água. Aprenda apenas isso. Você que dirige igrejas grandes, dirige as igrejas grandes. Deus te dará igrejas maiores, mas faça isso com avental, toalha e água. Porque fazendo isso você vai se lembrar sempre de uma coisa: o seu lugar não é no banco maior, o seu lugar não é o banco grande, o seu lugar é o banquinho, o seu lugar é o lugar do avental. É ali que Deus te pôs para servir. E o mais alto grau de um ministério de alguém é chamado de o grau de servo. Foi para isso que nós nascemos. Então, servir a Deus é uma alegria. Servir a Deus é o nosso propósito. Servir a Deus é o que interessa para nós. Então, aprenda a servir e não aprenda a ser visto. Porque se você aprender a servir, você vai servir sempre. Se você aprender apenas a ser visto, daqui a pouco ninguém mais vai olhar para você. Esta é a dica de hoje, dessa palavra de Deus para o seu coração.